Olá, tribo de luz, gratidão mais uma vez. Vamos então para a nossa segunda leitura do livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. Se você está aqui agora, chegando agora neste canal, eu sou Tiarla Matos e sou muito honrada por você estar apreciando essa leitura junto comigo. E nós estamos agora na segunda parte, né? Então, lembra, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, curte, comente e principalmente ative o sininho para que você receba todos os vídeos deste canal. Hoje nós vamos entrar então na parte que fala sobre a cisão, ou seja, como que o efeito sombra na sua vida vai se integrar a todos os seus processos, tá? Nós estamos fazendo a leitura deste livro comentada. Então, se você também está chegando agora, já adianto que este livro será feito a leitura junto com os comentários. Por quê? Esse livro ele tem, de certa forma, um nível de entendimento um pouco mais avançado, né? Porque trata profundamente sobre o nosso inconsciente. Então, meus queridos, fiquem ligadinhos aí que nós vamos fazer todo o comentário necessário para o seu entendimento. Se você não compreender alguma coisa, por favor, deixa nos comentários, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa leitura. Último recado. Para você que também está chegando agora, nós fizemos a leitura do livro O Efeito Sombra, que está gravado na mesma playlist Eu Leio para você. Se você gostou deste livro, vai lá e ouça todas as outras gravações que já estão prontinhas para você apreciar, aprender e assimilar. Então, bora lá? Vamos à leitura. A cisão. Por que alguns de nós sacrificamos os mais profundos desejos, a dignidade e os sonhos para satisfazer um impulso que pode destruir a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta? Para entender por que as pessoas boas fazem coisas ruins, temos de começar por entender a estrutura básica da nossa humanidade, a psicologia do ego e a dualidade que existe dentro de cada uma pessoa deste planeta. Reconhecer o que significa ser humano é um passo fundamental para eliminar a cisão entre a luz e as trevas. Se não compreendermos as falhas e os pontos fracos da máquina humana tão bem quanto a sua perfeição, e também os seus pontos fortes, nunca seremos capazes de fazer as pazes com o nosso próprio ser, ou ainda de pôr um fim no conflito interior que nos leva a cometer atos ostensivos de autossabotagem e a sofrer desnecessariamente com comportamentos inadequados que prejudicam a nossa vida. Por que precisamos reconhecer e entender a dualidade que existe dentro de cada um de nós? Essa é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos diariamente, né? Por que a gente tem que entender isso? Agora, esse livro ele vai desenrolar todos estes porquês. Prestem atenção. Porque não é nosso verdadeiro eu que nos leva por caminhos sombrios, que roubam a nossa dignidade e o respeito. Não é o nosso eu mais evoluído que sabota o nosso sucesso e nos arrasta para a humilhação. Não é o nosso eu que também nos arrasta para a dor. É, na realidade, o eu ferido. Ou seja, gente, o nosso eu verdadeiro, a essência, ele não nos arrasta para a dor, para a humilhação, para a vergonha. É o nosso eu ferido, aquela máscara do eu ferido, a nossa sombra. É ele que nos arrasta para toda a dor e para todo o sofrimento. É, na realidade, o eu ferido, a parte de nós que esconde a nossa grande insegurança e vergonha. O ego ferido é o aspecto da humanidade que, por natureza, é vulnerável aos impulsos mais sombrios e tem a capacidade de liquidar com o nosso trabalho duro e de destruir os nossos sonhos. Ou seja, gente, quanto mais nós estivermos conectados à nossa essência, ao estado de presença, do aqui e agora, mais empoderados, mais fortalecidos e mais livres estaremos, porque o ego é o nosso aspecto, o ego ferido é o nosso aspecto sombrio,
né? É aquele que nos traz dor e sofrimento, vergonha, incapacidade. Quanto mais você está no seu estado de presença, mais fortalecido você está. Como é que você conquista isso? Meditando, fazendo leituras, exercícios e, principalmente, observando os seus pensamentos. É assim que você vai se libertar do domínio do ego. São o ego ferido e as forças sombrias da escuridão que espreitam sobre a superfície da mente consciente, que tem o poder de arruinar a nossa vida num instante, ou nos arrastar para uma existência dolorosa, pontilhada de relacionamentos fracassados, maus negócios, decepções e erros estúpidos. São as nossas personas cheias de vergonha e todas as sombras que se escondem por trás da superfície de nossa percepção consciente. É ela que nos leva a ser pessoas boas que fazem coisas ruins. O nosso falso eu é dirigido pelos nossos caprichos desvairados, pelas nossas necessidades ou também pelas nossas insatisfações, ou ainda pelos sentimentos profundos de desvalor. Então, gente, olha que interessante, né? É o nosso falso eu, aquele que a máscara que nós usamos, é que faz com que a gente se sinta, inclusive, desvalorizado. O nosso falso eu, ele busca, então, o ganho a qualquer preço e vive atrás de satisfação exterior para encobrir o vazio emocional que existe por trás da face que mostramos ao mundo. Tratamos esse eu falso, ou esse eu nascido nas feridas emocionais, tratamos ele da forma mais obscura, das profundezas, inseguranças e de nossa aversão por nós mesmos. Nós precisamos olhar para nossas sombras, elas precisam ser encaradas se quisermos ajudar a nós mesmos a garantir um futuro estável. Então, gente, se o ego, né, se o nosso eu falso, ele busca de qualquer forma o ganho, então ele vai fazer com que o nosso eu falso, ele vai fazer com que você abra as feridas emocionais, traga a insegurança e tenha aversão a si mesmo, né? É por isso que esse eu falso, ele é a nossa maior sombra, né, a ser trabalhada. Mas se não estivermos dispostos a nem mesmo reconhecer a existência deste falso eu ferido, como poderemos começar a curá-lo, que dirá o seu amigo, ou o seu terapeuta, ou o seu psicólogo, né? Então você precisa, você mesmo, reconhecer que você tem uma sombra, que você tem um eu falso, que é aquele que você mostra para o mundo, por medo, por vergonha, né? É por isso. E aqui ele fala de um problema espiritual. Em essência, a razão por que as pessoas boas fazem coisas ruins é um problema espiritual provocado pela cisão entre o nosso eu superior e o nosso eu muito humano. Olha que interessante. Quando o nosso ego saudável sente muita dor, quando não consegue digerir a intensidade das nossas experiências, ele se separa e fica sem rumo. Olha só. Flutuando sozinho no mundo, só com a parte que precisamos para viver uma vida integrada, o ego nos convence a evitar a outra metade do nosso ser, ignorando a totalidade de quem somos. E aqui eu quero fazer um adendo. Veja bem, toda vez que eu faço atendimentos, né, alguém me diz, como eu vou aprender a amar? Eu não estou conseguindo lidar com as emoções depois da nossa sessão. Por quê, gente? Porque quando você recebe um atendimento energético, você é automaticamente conectado ao seu eu superior, ao seu eu maior, ao seu eu verdadeiro. E a intensidade dessas emoções, para quem nunca viveu, é intenso, é forte. E as pessoas ficam com medo de sentir e acabam se bloqueando imediatamente. Por isso que às vezes um atendimento ele demora tanto a ter resultados, porque as pessoas realmente têm medo de sentir, de amar, de ser feliz, de viver, de apreciar, porque nunca viveram. Estão acostumados com a sensação da mente. Seguindo,
O nosso ego se afasta da essência eterna, do nosso verdadeiro eu e autêntico. E então, numa tentativa de nos sentirmos inteiros outra vez, criamos um falso eu, um envoltório externo, um verniz para cobrir o nosso mundo interior que agora está ferido. E é aí que a batalha interior tem início. Mas que batalha, afinal? Você talvez deve estar se perguntando. A infeliz batalha entre o eu bom e o eu ruim, entre a luz e a escuridão, entre o verdadeiro e o ego. A batalha é por território, por terras, ou seja, por você. Qual desses eus conquistará o livre acesso à vida humana que ele incorpora? Será a irmãzinha bondosa ou sua gêmea malvada? A força interior da bondade divina ou as forças sombrias do eu ferido? Quem vence essa batalha? Depois que entendermos o projeto da nossa humanidade, saberemos que somos ao mesmo tempo divinos e humanos e que dentro de cada um de nós existe um intercâmbio de luz e escuridão, o bem e o mal. E a nossa natureza divina é conhecida por muitos nomes: eu sagrado, eu superior, núcleo espiritual, espírito e eu verdadeiro. O ego ferido, ou ainda o doentio, é conhecido como sombra, gêmeo malvado, falso eu, o eu inferior. E na filosofia oriental, essa dualidade é descrita como yin e yang, mas essas polaridades são mencionadas de incontáveis maneiras. O eu divino versus o ego humano. O coração coletivo versus a mente individual. O eu verdadeiro versus o eu falso. Seja qual for o termo que você resolva usar, o importante é que temos um eu superior e um eu inferior, um eu infinito e um eu finito. E precisamos dos dois para sermos inteiros. Então, estamos vivendo uma experiência humana complexa em que se busca, de maneira natural, um estado de harmonia entre estes dois aspectos, aparentemente contrários do eu. Então, sejamos conscientes disso ou não. Precisamos encontrar equilíbrio. Mas esse equilíbrio não pode ser atingido simplesmente tentando ignorar os nossos impulsos mais sombrios, pois isso só levaria a uma dor e à separação maior. De acordo com a psicologia, essa cisão acontece quando nos dissociamos de certas partes do nosso eu. E aí, assim, reprimimos. Como disse o grande psicanalista suíço Carl Jung, muitas décadas atrás, eu prefiro ser inteiro a ser bom. Em outras palavras, se tentarmos ser só bons, separando-nos ou desassociando-nos dos impulsos mais sombrios que existem dentro de nossa estrutura egóica, podemos nos distanciar da própria essência da humanidade. E reprimindo o lado sombrio de nós mesmos, estamos apenas convidando-o a se manifestar de maneiras pouco saudáveis e bem prováveis destrutivas. Temos exemplos vívidos desse exemplo no caso de certos padres católicos que negam as suas necessidades e desejos sexuais e acabam assediando sexualmente crianças inocentes. Ou da garota boazinha de uma família altamente respeitada e dadas obras filantrópicas que engravida do rapaz transviado da cidade, antes mesmo de entrar na faculdade, ou do orador da turma que é pego colando nos exames finais. Nós, pessoas boas, fazemos coisas ruins quando damos as costas para nossos impulsos básicos e negamos nosso sofrimento, descontentamento, angústia e desejos conflitantes. Quando por vergonha negamos ter necessidades e fraquezas humanas, cegamo-nos para a nossa natureza essencial e ignoramos as necessidades do nosso eu inferior. Então, distanciados da parte mais pura do nosso eu, a nossa fonte, nós descobrimos-nos vulneráveis à expressão dos pensamentos, comportamentos e anseios que nunca imaginávamos ter ou ser possível. Quanto mais a gente se afasta do nosso eu verdadeiro,
mais distante de uma vida incrível ou de coisas das infinitas possibilidades que estavam prontas para nós. Uma das histórias mais deprimentes que retratam essa desconexão essencial é a de Robert Louis Stevenson, o estranho caso do Dr. Jekyll. Embora tenha sido escrito na forma de romance de horror na Inglaterra, ela é, na verdade, muito mais do que um conto sobre batalha de moralidade e pecado, entre o bem e o mal. Com um exame mais profundo, descobrimos que se trata de uma alegoria pungente de devastação causada pela repressão. O Dr. Henry é um médico e cavalheiro respeitado, a epítome da virtude e da bondade. Mas como um ser humano que possui a gama completa de impulsos, desejos, necessidades e capacidades, ele busca secretamente se libertar do pesado fardo da própria dualidade. Vivendo numa realidade de total controle e constrição psicológica, o Dr. Henry só pode explorar o seu lado sombrio ao beber uma poção mágica que o liberta das suas inibições e possibilita que os aspectos latentes se expressem por meio do seu alter ego, o repulsivo Edward Hyde. Incapaz de reunir a coragem para reconhecer, admitir e confrontar o lado sombrio de si mesmo, o Dr. Henry, então, cai nas garras do seu vício pela substância e se torna presa do seu próprio predador interno. Os desejos e necessidades vorazes e insaciáveis do seu próprio eu rejeitado e abandonado. Por isso, gente, eu estou aqui lendo e refletindo. Vejam como o nosso eu falso, o nosso ego, tem o poder de destruir a nossa vida quando nos desconectamos da nossa verdadeira essência. Então, negar os nossos desejos, negar quem somos, é colocarmos de frente com o perigo, de frente com o inimigo, né? Presta atenção nessas coisas que você vem escondendo dos outros. Seguindo aqui, incapaz de se conter, Dr. Hyde persegue os fracos como um velho frágil e uma inocente garotinha. Com medo profundo de perder a sua elevada posição na sociedade, envergonhado da sua humanidade, esse homem antes gentil e inteligente torna-se a vítima da sua própria natureza reprimida, sem a capacidade ou vontade de atender às suas necessidades humanas com consciência, né? Então, se ele tivesse olhado para os seus desejos, para as suas necessidades humanas com consciência, ele teria as executado sem prejudicar a sua própria reputação. E sem ter acesso à autoaceitação, à humildade e ao remorso, o Dr. Henry não vê alternativa nem salvação no que ele imagina ser uma divisão irreconhecível dentro de si. Por fim, ele escolhe a morte como meio para se libertar, tanto de si mesmo quanto de Mr. Hyde. A história de Jekyll, de Dr. Henry e Hyde, é um exemplo extremo, mas a verdade é que a maioria de nós serve a dois mestres. A consciência humana não é um todo compacto, mas múltiplo, dinâmico e inconsciente, volátil e frágil. E ao nos esforçarmos para manter a consciência diária, prestando atenção ao que está acontecendo na nossa vida e dentro de nós, nosso primeiro mestre nos impulsiona para que maximizemos essa consciência, para que sejamos os seres humanos bons que serão bem-sucedidos na jornada da vida. Nosso segundo mestre, por outro lado, nos pedirá para sermos um tipo diferente de pessoa. Em vez de sermos um recipiente para uma consciência maior, ele nos pedirá para contermos todos os conflitos, contradições, ambiguidades, ironias, paradoxos e complexidades da vida humana, que podem causar uma erupção muitas vezes indesejável e, a despeito de nossos maiores desejos, desvirtuando as nossas melhores intenções. Essa é a situação da nossa experiência humana. Então, gente, esse exemplo aqui de um doutor, né, do Dr. Henry,
super respeitado, um cavalheiro na sociedade, que tinha seus desejos contínuos. Então, ele se projeta, né, no Mr. Hyde e joga todas as suas necessidades nessa pessoa, né, criando aí um caos muito maior na sua vida e não encontrando uma solução. Para ele, a solução era a morte, né? Porque quando a sombra toma conta da nossa vida, as mentiras, né? Você chega a um ponto que você não consegue mais lidar com isso. Então, mentir não é mentir para o outro, é para si mesmo. E os inúmeros eus falsos dentro da sua mente, eles vão te atormentar até que você realmente volte a si e que você realmente comece a contar a verdade sobre aquilo que você está escondendo. Então a sombra, ela vai te obrigar a você colocar para fora essa mentira, de um jeito ou de outro. Por isso que quando ele deu o exemplo no capítulo anterior, que quando você coloca uma bola, né, embaixo da água no mar, e você solta, ela joga e espirra em tudo. Porque você não vai ferir só a si mesmo, vai ferir a todos. Por causa de uma mentira sua, uma mentira para si mesmo, você vai ferir muitas pessoas à sua volta. Então, reflita sobre isso. Nesse exato momento, dentro de cada um de nós, existem duas vozes brigando para serem ouvidas. Olha isso, a voz da razão, da consciência boa, do bem, de todo maior, e a voz do medo, da vergonha e do egoísmo, né? Essas vozes que eu falei agora. A voz do nosso eu superior versus a voz do nosso eu inferior é que faz o nosso tormento psicológico acontecer. E esse é o dilema, a batalha interior entre os aspectos sombrios e iluminados da nossa humanidade. Uma voz é relaxada, confiante e estável, enquanto a outra é cheia de medo, nervosa e calculista. Uma traz a promessa de serenidade, da paz de espírito e de um reconhecimento inato de que as coisas são como deveriam ser, enquanto a outra ecoa a incerteza fragmentada do desconhecido. Uma nos diz para fazer a coisa certa, para não nos preocuparmos se os vizinhos têm mais do que nós. A outra nos diz para trabalharmos mais, para encontrarmos um jeito de conseguir as coisas, acumular bens e ganhar o prêmio por ter os melhores brinquedos. Uma nos diz que estamos numa situação abusiva e devemos cair fora, mas a outra minimiza a devastação que ela provoca em nós e diz que não conseguiremos coisa melhor. Uma diz que somos perfeitos do jeito que somos, enquanto a outra insiste em dizer que não somos suficiente bonitos, que não somos suficiente inteligentes, magros ou bem-sucedidos. Uma nos tranquiliza, dizendo que não há nada de errado em pedir ajuda, pois todos nós temos desafios a vencer. A outra escarnece de nós, nos ridiculariza e humilha, avisando-nos de que, se expressarmos os nossos pensamentos mais sombrios, as nossas inseguranças e os nossos medos, em vez de altas, seremos colocados de lado, punidos e abandonados. Essas duas forças contrárias fazem parte da nossa natureza humana. Não existe absolutamente nada que possamos fazer para eliminar qualquer uma delas, e isso nem seria desejável. Quando compreendemos ambas e deixamos que elas atuem de maneira como devem ser, descobrimos-nos eternamente gratos por possuir essas duas forças. Podemos nos esforçar para reprimi-las, escondê-las, negá-las, ignorá-las e calá-las, mas elas sempre estarão dentro de nós, queiramos ou não. Elas estarão ali nos tempos de paz interior e nos tempos de conflitos. Embora essas vozes sejam levemente diferentes de pessoa para pessoa, ou seus interesses são os mesmos. Uma voz está ali para nos elevar acima da mesquinharia dos nossos dramas pessoais, e a outra está ali para nos manter profundamente envolvidos nos conhecidos domínios do nosso eu inferior. Ou seja, são duas vozes, aquela que é a positiva e a negativa. Você escolhe qual delas quer ouvir, você escolhe qual delas quer seguir. Entenderam, gente? Esse processo parece
parece muito complexo, mas é simples. Porque quando você escolhe ouvir a voz da sabedoria, você segue ela. Mas quando você dá ouvidos à mentira, à inverdade e à voz que te diminui, você acaba se sentindo exatamente como aquela voz te colocou. Então, foco em quem você é. Se empodera dessa energia. Olha só, uma se esforça para te apoiar na evolução da sua própria alma e para nos ajudar a abarcar o todo maior, e a outra tenta nos manter firmemente arraigados às nossas próprias necessidades e perspectivas. Uma trabalha para garantir que a nossa vida seja importante e que façamos uma diferença no mundo, ao passo que a outra está o tempo todo nos provocando e tentando nos fazer negligenciar os compromissos e a integridade. Uma nos incita a fazer a coisa certa, enquanto a outra nos leva diretamente para o caminho da tentação. Uma voz nos diz para seguirmos em frente e comermos um grande pedaço de bolo de chocolate, enquanto a outra nos lembra de que uma fatia de bolo será suficiente para acabar com a nossa dieta e nos deixar com a consciência pesada por vários dias. Uma vê algo que quer e pensa num jeito de conseguir. Uma vê algo que quer e pensa num jeito de consegui-lo, enquanto a outra aconselha que é errado roubar. Uma nos diz para comer e depois tomar purgantes, laxantes, enquanto a outra nos avisa com firmeza que estamos doentes e precisamos de ajuda. Uma nos instiga a aceitar mais uma rodada de cerveja ou mais um drink, enquanto a outra nos diz que já bebemos o suficiente. Uma quer comprar aquele belíssimo par de sapatos ou fazer aquele luxuoso passeio de final de semana, enquanto a outra nos lembra de que nossa conta já está no vermelho e estamos profundamente endividados. Uma nos diz para sonegar impostos, enquanto a outra nos adverte de que isso é contra a lei. Uma mente sem pestanejar, enquanto a outra nos mantém consciente de que estamos enganando outra pessoa. Uma diz que trapacear não é certo, enquanto a outra nos deixa envolver pela ganância e nos encoraja a violar a lei. Uma diz, veja quantas coisas boas eu consegui. Não importa se algumas pessoas foram prejudicadas no percurso, enquanto a outra diz, pare, você está prejudicando outras pessoas. Uma deixa bem claro quando já ultrapassamos os limites, enquanto a outra suplique, não pare. Se eu parar, eu morrerei. Uma diz que precisamos estar sempre certos, custe o que custar. A outra nos lembra gentilmente que errar é humano e às vezes cometemos erros. Uma nos instiga a descontar a nossa raiva e frustração batendo nos nossos filhos, nos nossos animais. E a outra nos lembra de que eles são almas preciosas que merecem o nosso amor e nossa paciência. Uma nos faz viver num ritmo tão intenso que mal temos tempo para pensar no que estamos fazendo, enquanto a outra nos diz, faça uma pausa para respirar e pense nas consequências de seu comportamento. Este é um conflito milenar entre as duas forças opostas que existe dentro de cada um de nós, cada uma delas lutando para sobreviver, enquanto ao mesmo tempo tentam chegar num acordo uma com a outra. A força divina que nos expande e eleva, que nos inspira e compartilha nossas dádivas únicas em benefício do mundo, e a força que nos impede de avançar, que nos aprisiona na pequenez dos nossos pensamentos mais baixos e alimenta os nossos desejos mais primitivos e egoístas. São duas forças que travam uma guerra interior e o campo de batalha é a nossa consciência. Então, gente, se nós não estivermos presentes, se nós não estivermos aqui agora, nós não vamos perceber essas duas forças brigando entre si. Esteja presente se você quiser se compreender, se conhecer. A força vencedora tem a capacidade de nos dar alegria, sucesso, amor e o sentimento de pertencer a uma comunidade. Ou ela nos rouba oportunidade e nos traz infelicidade, miséria e sofrimento. Então, meus queridos, se você não está se observando seus pensamentos, não está presente e a sua vida está um mar
de escassez, de bloqueios, de tristezas, de remorsos, provavelmente você está ouvindo a força negativa dentro da sua mente. Você pode mudar isso? Pode. De que forma? Meditando, estando presente, escolhendo a voz que te eleva. É esse o processo e é um trabalho diário. Essas duas forças, com interesses aparentemente opostos, lutam para dominar a nossa vida. Qual das duas vencerá? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Comentem aí para mim nos comentários, depois que eu salvar esse vídeo. Vão lá e comentem qual dessas duas forças você escolhe que vai vencer na sua vida. E esse é o nosso aprendizado de hoje. O que você escolhe? Porque a sua vida ela é determinada pelos seus pensamentos, pelas suas ações, né? Fica esse aprendizado aí, meus queridos. Mais uma vez, gratidão. Lembrando a vocês que eu estou fazendo a leitura ao vivo, porém hoje, no dia 10/10, não foi possível fazer ao vivo. Nós faríamos às 13h30 a leitura ao vivo, tá bom? Mas hoje eu tive um compromisso inadiável e eu estou fazendo gravada agora e já estou postando. Amanhã, no dia 11/10, já estaremos fazendo ao vivo, tá bom? Beijo e fiquem com Deus!